Senhor veio ao mundo através daquela menina. Ele nasceu de uma mulher humilde, tinha somente o DNA de Maria. E o Senhor escolheu essa moça por razões assim que quando nós vamos estudar a história dela, nós vemos que era uma moça alegre, era uma moça crente, ela acreditava nas promessas de Deus, era uma moça corajosa, ela sabia que um com Deus é maioria mesmo, que ela estivesse numa sociedade onde ela pudesse ser apedrejada por causa daquela gravidez. Todas essas características fizeram com que Deus a escolhesse. Jesus Cristo, nascido dela, amou as mulheres, valorizou, esteve entre elas, pousou em suas casas, ensinou-lhes a palavra e as enviou como missionárias e em nenhum momento as tratou diferente dos homens. Jesus nunca teve uma única atitude de preconceito em relação à mulher. Num tempo em que o rabino considerava baixo demais cumprimentar uma mulher na rua, Jesus era aquele que era servido de muito perto por elas. Como eu já disse, uma das mais lindas aulas de teologia que ele deu para uma mulher à beira de um poço, a mulher samaritana. Uma mulher que já havia tido 5 maridos e quem ela tinha agora nem era seu marido. Ou seja, ela estava em um relacionamento extraconjugal com um homem casado. E o rabino de Nazaré, sabendo que ela estaria no poço ao meio-dia, sabendo que seus discípulos não permitiriam que ele falasse com ela, manda seus discípulos irem comprar comida naquela hora, para que ele estivesse só no momento que ela chegasse. Amados, que Deus é esse, que ama uma mulher nessas circunstâncias? Esse é o nosso Deus. É um Deus que não julga pela nossa história pregressa, que não nos dispensa por causa das derrotas passadas. Tem um hino que eu amo. Toda vez que eu canto, eu choro. É um hino que diz assim: te dei meus fracassos e minhas vitórias te darei também. Só quem pode ouvir essa oração é esse Deus. Nenhum outro Deus pode. Um coração que diz: Senhor, te dei meus fracassos, meus erros, minhas quedas, minhas más escolhas. Mas porque o Senhor me ama, eu te darei minhas vitórias também. Meu crescimento, eu te darei meu avanço, eu te darei meu progresso, eu te darei meu serviço, eu darei. A Bíblia diz em Lucas 1, 39 ao 42, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa a uma cidade na região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em voz alta clamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Veja bem, temos outra mulher acreditando. Maria, agora Isabel. Lá na frente, a Bíblia fala da profetisa Ana, quando eles levaram Jesus para apresentar no templo. Uma mulher idosa que nunca deixava o templo em oração e em jejum. E quando ela viu Jesus, ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino, que todos os que esperavam a redenção de Jerusalém estavam vendo o cumprimento da promessa. Então nós temos Maria, Isabel e Ana. E essas mulheres revelaram a majestade de Jesus em um momento em que ele não havia feito ainda milagre algum, irmãos. Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual essas mulheres apresentaram. Nós vemos na vida de Jesus, ele realizando milagres na vida de muitas mulheres. A viúva de Naim, a mulher pecadora, a mulher do fluxo de sangue, a sogra de Pedro, Maria, a mulher samaritana, a mulher sirofenícia, entre outras. Ou seja, Jesus ele era inclusivo. Ele realizava milagres, tanto na vida de homens, quanto na vida de mulheres, tanto na vida de pessoas que que eram reconhecidas na sociedade, quanto na vida de pessoas que não tinham valor social.
porque ele conseguia ver o que os outros não viam. Veja bem, Jesus quebrou o protocolo inúmeras vezes. Esse era o nosso Senhor. Ele foi tocado por uma mulher impura e perdoou os seus pecados. Ele deixou seus pés serem beijados por uma mulher pecadora e outra vez perdoou os seus pecados. Ele deu uma verdadeira aula para a mulher na beira de um poço. Depois a enviou como missionária ao seu próprio povo. Ele absolveu uma mulher pega em flagrante adultério e ele a perdoou. E em sua genealogia estão registradas mulheres que não eram consideradas dignas na sociedade em que viveram e nem seriam consideradas dignas hoje. Tamar, uma enganadora que engravidou do próprio sogro, está na genealogia de Cristo. Raabe, uma prostituta, também está na genealogia de Cristo. Depois casou-se com Salmão e veio viver em Israel. Ruth, uma estrangeira, está na genealogia de Cristo. Betseba, uma adúltera, está na genealogia de Cristo. Amadas, eu preciso dizer mais uma vez, não importa para o Senhor quem você foi até o dia de hoje, nem aquilo que você fez antes de ter conhecido o Evangelho. Eu li uma história que eu achei maravilhosa, de uma mulher que havia cometido um pecado, de quem ela se arrependia, do qual ela se arrependia diariamente. Todos os dias ela orava e ela dizia: Senhor, como eu pude fazer isso? Me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz. Lança esse pecado no mar do esquecimento. Senhor, tira isso aí da minha ficha. Não se lembre mais, eu tenho tanta vergonha. E ela sempre estava orando. E às vezes, irmãos, o Senhor nos perdoa e nós não nos perdoamos. Nós permitimos que o inimigo continue nos acusando de algo que fizemos no passado. É uma permissão que nós concedemos. E ela orava e pedia perdão, e orava e pedia perdão. E alguns anos se passaram, e chegou na cidade um homem de Deus, com quem Deus falava, para quem Deus revelava as coisas. E essa irmã foi lá. E ela pediu, para orar com aquele irmão, com aquele profeta. E quando eles foram orar, ela disse assim: profeta, pergunte para Deus sobre um pecado que eu cometi quando eu tinha 18 anos. Fale com ele sobre isso, me diga o que ele tem para me dizer sobre isso. O profeta orou e disse para ela: ele mandou dizer para você que não se lembra. Entende, amado? Ficou para trás. Ele não se lembra. Então, não fique presa dentro de uma prisão da qual o Senhor já te libertou. Ok? Saia de dentro desta prisão. Não permita que um fato no teu passado, mesmo que tenha acontecido ontem, determine quem você é hoje e quem você será daqui para frente. A tua história passada não é determinante para a tua história futura. Quem é determinante para a tua história futura é o Senhor. É a fidelidade a partir de agora. É o que conta para que Ele faça na sua vida aquilo que Ele tem para fazer. Jesus não esqueceu delas nem na agonia da cruz. Transformou mulheres nas primeiras mensageiras das boas novas. As mulheres saíram depressa do sepulcro, estamos aqui em Mateus 28, 8 a 10. Amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. Jesus apareceu para elas depois de ressuscitado e as enviou como testemunhas para que chamassem outros para que o vissem também. Não podemos esquecer de Maria Madalena.
Está lá em Marcos 16, 9 a 10, a quem ele se revelou logo após a ressurreição e lhe incumbiu da missão de espalhar as boas novas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E ela chegou com essa mensagem de esperança e de alegria. Amados, chamo a atenção dos irmãos mais uma vez para essa sensibilidade de Cristo. Ele poderia ter se apresentado para qualquer pessoa, e ele vai se apresentar para uma ex-endemoniada, uma mulher por quem ele tinha orado e de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ele esteve com elas o tempo todo, irmãos, porque para o nosso Cristo não existem rótulos, ele não vê posições, ele vê pessoas a quem ele pode usar. Ele vê pessoas. Os olhos de Cristo vão além da aparência física. Eles vão além do dom, eles vão além do talento, vão além da nossa capacidade. Eles vão além, amados, daquilo que nós temos de valor em nós mesmos. O Senhor vê além do que o homem vê. Não pense nenhum dos irmãos que estão aqui nessa manhã que não tem exatamente aquilo que o céu está procurando. Talvez nós olhemos para as nossas mãos e nós não vamos ver ali alguma coisa de valor que possamos apresentar ao Senhor. Se eu for perguntar de um por um aqui, qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua habilidade, talvez alguns dirão, eu não sei fazer nada, ou eu ainda não descobri, ou eu não sei ao certo o que é. Talvez alguns dirão, irmã, eu não tenho dom algum, não tenho talento algum, mas o olhar do Criador penetra dentro do teu coração. Ele vai até cada cantinho da tua alma. O olhar dele vai até a divisão das juntas e medulas. E não tem ninguém aqui que não tenha utilidade para a obra de Deus, para o ministério do Senhor. Não importando como nós nos vemos nesse instante, ou se nós nos vemos dotados de talento ou capacidade ou não, não tem ninguém aqui que o Senhor não possa usar. Não tem ninguém aqui nessa manhã que o Senhor não possa usar. Você é a arma secreta de Deus para este tempo. E não importa, amados, se esse ministério é público ou privado. Lembrem-se, como eu já falei de Dorcas, eu estou com ela muito na cabeça, porque estudei muito sobre ela para aquela ministração na semana passada. O ministério dela era costurando dentro do quarto. Costurando. E o seu ministério costurando alcançou as viúvas, os pobres e os órfãos daquela cidade, Jope, ali na costa do Mediterrâneo. A questão é que nós estamos confusos quanto a ministério. Nós pensamos que ministério é aquilo que nós fazemos no púlpito. Aí, às vezes, por ter essa imagem errônea na nossa mente, nós acabamos não fazendo nada, nem no púlpito, nem fora do púlpito. Eu peguei um táxi uma vez e o irmão me falou assim, um irmão ia dirigindo, e ele disse assim, irmã Kelly, eu sou compositor. Eu disse, irmão, que bênção. Ele disse, eu tenho mais de 1000 hinos da minha autoria. Glória a Deus. Ele disse, veja bem, irmã, eu também toco vários instrumentos. Eu disse, irmão, que bênção, né? Que habilidade extraordinária o céu lhe concedeu. Ele disse assim, mas o pastor está acabando com o meu ministério. Eu disse, amado, isso não é possível. Irmã, ele não me chama para cantar na sede, a senhora acredita? Aí eu, entendi agora. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nenhum exército da terra pode acabar com o seu ministério, porque foi Deus que lhe deu. Foi comprado com sangue. Nem todos os demônios, nem todas as hortes da maldade,
nem toda a legião do inferno reunida pode acabar com o seu ministério. Só tem uma coisa que acaba com o nosso ministério, irmãos, é o pecado. O pecado acaba. O pecado freia. O pecado levanta uma parede entre nós e a graça. O pecado não confessado, o pecado não arrependido, o pecado de estimação. Esse pecado, ele corrói o nosso alicerce e lança as nossas defesas por terra. Mas no inferno e na terra não tem nada que possa acabar com o nosso ministério. Eu disse para ele, o senhor canta, é isso? Canto. Mas ele não me chama para cantar na sede. E quem disse que o seu ministério é cantar na sede, querido? Quantas esquinas tem essa cidade? Cante ao lado do doente no hospital. Cante do lado de fora da grade para aquele que está preso. Cante na calçada para o morador de rua. Cante na praça para o desesperançado. Cante para os anciões da sua cidade, que não são visitados, muitas vezes nem pelos próprios filhos. Cante para as crianças da sua rua. Cante na porta da sua casa. Reúne seus vizinhos e cante. Ministério é o que nós fazemos para abençoar os outros. Não é o que desenvolvemos debaixo das luzes da ribalta, ou debaixo das luzes dos holofotes. É só que temos a percepção errada, queridos. E eu espero que ele tenha entendido qual é a mensagem. Talvez você não tenha oportunidade para falar na sede da sua igreja, mas isso não significa que você não possa falar na sua casa. Não significa que você não possa falar visitando alguém na sua comunidade. Não significa que você não possa iniciar alguma coisa para o Senhor. Ah, mas, irmã, só com um, só com dois, tudo que um dia tornou-se grande, em algum momento ele foi pequeno. E nós não precisamos, irmãos, estar buscando uma aprovação de acordo com essa sociedade. Muitas vezes alguma coisa é grande, mas o crescimento não veio de Deus, ok? Muitas vezes alguma coisa é muito destacada, mas é desconhecida no céu, porque o método humano está dando crescimento àquele negócio. E em contrapartida, um trabalho às vezes pequeno, o céu está lá, porque o céu não é numerólatra. O céu não se impressiona com números, irmãos. Entende? O céu não julga resultados como nós aqui julgamos. E você quer ver? Eu prego em grandes congressos no Brasil, alguns fora do Brasil. Tenho encontrado pessoas muito importantes, sentado ao lado de homens e mulheres muito importantes. Irmãos, eu acredito que eu tenho conhecido muitas pessoas extremamente importantes na terra, mas desconhecidas no céu. E eu tenho encontrado também muitas pessoas desconhecidas na terra, as que são muito conhecidas no céu e no inferno. No inferno, irmã Kelly, sim, porque quando trabalham aqui, frustram o projeto de Satanás na vida de muitas pessoas. Então o diabo sabe o seu nome. São conhecidas no céu porque quando trabalham aqui, o nome do Senhor é glorificado no céu. Então são conhecidos no céu, mas às vezes não são conhecidas na terra, e não tem problema, irmãos. O Senhor não nos chamou para sermos um sucesso. O Senhor não nos chamou para sermos conhecidos. Nós não podemos medir o resultado de nosso ministério pela aprovação social. Os homens se impressionam com histórias que não impressionam a Deus. Pode ser pequeno o que você está fazendo. Faça para a glória de Deus. Sua única preocupação deve ser essa. Eu tenho 2 exemplos de pessoas que eu conheci. Quer dizer, eu não conheci a pessoa, mas eu conheci o legado. Irmãos, o legado é mais importante do que o nome. A nossa história é mais importante do que o nosso nome. Não fique tão preocupado em deixar seu nome gravado nos anais da história. Preocupe-se em viver uma vida
como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e já fosse voltar amanhã. É assim que nós deixamos um legado, é dessa maneira. Eu parei com o meu barco eu viajei mais ou menos uns 5 meses navegando daqui de Icoraci, aqui no Pará, até a fronteira do Brasil ali com o Peru. Eu saí com minha tripulação, eu não tinha dinheiro para ir direto, para comprar todo o combustível necessário. Então, quando o combustível acabava, nós tínhamos que parar e esperar a provisão do céu. Eu também tinha uma lição que o Espírito Santo me ensinou bem no começo de meu ministério ainda. Não pedi nada para ninguém. Isso não é por orgulho, não, irmãos. Eu não sou orgulhosa. Eu me preocupo com a reputação de Cristo. Entende? Eu não quero chegar com alguém e dizer assim, irmão, o senhor teria, por favor, R$100 para eu comprar de combustível para o meu carro, para o meu barco? E o irmão pensar assim, cadê o Deus desta mulher que não lhe dá combustível para o seu barco? Então, a minha preocupação era a reputação de Cristo. Eu não fazia nada para prejudicá-la, nada para trazer uma sombra de dúvida sobre a responsabilidade e a fidelidade do meu Senhor. Então, em uma dessas vezes, o barco aportou, nós paramos, tinha pouco combustível, era 5 horas da tarde, desligamos o motor. Era uma região que, olhando daqui de baixo para cima, para o barranco, não víamos nada, só víamos a selva, só a selva. Então, eu imaginei que não tinha casas ali, não era uma comunidade, não dava para ver da beira. Mas quando nós desligamos o motor, eu ouvi, longe, os guerreiros se preparam. Eu disse, olha, é um culto. Estou por aqui cuidando de uma coisa, cuidando da outra. Aí chegaram em um outro hino, o 15 da harpa cristã. Aí eu ouvi, foi na cruz, onde um dia eu vi, tá certo. Continuei trabalhando, os guerreiros se preparam. Coloquei a comida no fogo, foi na cruz. Eu disse, olha, a liturgia aqui é diferente, né? No terceiro, os guerreiros se preparam, eu calcei minha bota e rumei em direção àquela reunião. Entrei na mata e fui procurando. Levei o terçado, levei a lanterna, procurei, encontrei uma casa. 5 pessoas estavam ali. Não tinha luz, tinha uma lamparina acesa, a casa era um único cômodo, não tinha móvel nenhum. As pessoas estavam sentadas no chão, a lamparina acesa ali na entrada. Cheguei e estavam cantando de novo o hino 15. Eu sentei à porta da casa, sentei naquele alicerce ali de madeira, e alguém percebeu que eu havia chegado, levantou a cabeça, olhou para mim, e não perguntou quem eu era, de onde eu vinha, não perguntou se eu era cristã, nada disso. Ele perguntou assim, você sabe ler? Eu disse, sim. Ele disse, você pode ler a Bíblia para nós? Eu disse, posso. Ele me deu uma Bíblia rasgada, suja, muito antiga. Ele disse, leia para nós. E eu li. Estavam sedentos, estavam ávidos por aquela palavra. Li, aí dei uma explanação, depois pediram para que eu orasse, eu orei. Quando terminou aquele momento, eles disseram assim, um dia, um homem de Deus passou por aqui. E ele nos ensinou acerca da palavra. Ele nos apresentou o Evangelho. E nós recebemos a Cristo em nosso coração. E ele foi embora e nunca mais voltou. Nós não sabemos ler. Ele nos deixou essa Bíblia, mas nós não entendemos o que está escrito. Nós só sabemos esses 2 hinos. Então, nós nos reunimos e cantamos esses hinos. E dizemos para Jesus o quanto Ele é bom e o quanto nós o amamos. Depois nós vamos para casa. Eu não sei a história do homem que passou por ali.
Mas aquele homem é conhecido no céu e no inferno. Aquele homem mudou a história de um povo inteiro. Ele passou. Talvez eu nunca tenha, provavelmente eu nunca tenha encontrado com ele em algum dos púlpitos desse Brasil. Mas ele tem um legado, ele tem uma história.